Isso. E comentando também que estamos comemorando, celebrando aqui os 70 anos da publicação do livro Grande Sertão Veredas, né, do João Guimarães Rosa. E é justamente essa celebração que nos traz hoje aqui, já é o nosso segundo encontro do ciclo de conferências online. E hoje a gente justamente vai conversar um pouco sobre a narração em Grande Sertão Veredas, né? Pelo ponto de vista do Riobaldo, que faz, né, essa narração ao longo da obra. E temos um especialista que nos acompanha, que agradecemos gentilmente, não somente em nome do Instituto Guimarães Rosa, mas também do Leitorado Guimarães Rosa, do ILPOR Centro de Idiomas, e do Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional de Assunção, que também apoiam, né, e coordenam de forma conjunta esse evento, para que todos, né, tenham acesso a essa informação tão importante, né, e mais ainda com a presença desse especialista que nos acompanha hoje. Vou apresentar a professora Amanda Lopes de Freitas, que é a nossa querida leitora aqui em Assunção, né, junto à Universidade Nacional de Assunção. Então, deixo a professora Amanda aí para dar as palavras de boas-vindas. Obrigada, Rome. Rome, que também está na organização como diretora da sede acadêmica do Instituto Guimarães Rosa. Muito obrigada. E, bom, gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. A gente dá início, então, ao nosso ciclo de conferências, lembrando que ele não se encerra aqui, né? Ele se desdobra em outras duas atividades, que são um concurso de contos inspirado no texto Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Nós estamos aqui para celebrá-lo, e também a exibição do filme Grande Sertão, do diretor brasileiro Guel Arraes, no dia 7 de maio. Então, fiquem atentas, fiquem atentos às redes sociais do Instituto Guimarães Rosa de Assunção, do Leitorado Guimarães Rosa de Assunção, que lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam para continuar aqui no ciclo, né? Inclusive, a gente tem outras 3 conferências. Quero cumprimentar aqui a professora Euni Elisa e a professora Verônica Lombardo, que estão aqui conosco e vão participar nas próximas semanas. Enfim, nas nossas redes vocês encontram todas as informações, tá certo? Bom, em relação ao nosso ciclo, a gente começou na semana passada, como a Rome disse, com uma fala belíssima do professor doutor Caio Carmona, que fez uma introdução sobre o texto rosiano, e hoje a gente prossegue nessa travessia literário-sertaneja com o professor doutor Marcos Ramo. Vou fazer aqui uma breve apresentação dele, que é mestre e doutor em letras e estudos literários pela Universidade Federal do Espírito Santo, certificado em estudos afro-latino-americanos pela Universidade de Harvard e atualmente é pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Entre outros livros, publicou Anatomia da Elipse, escrito sobre nacionalismo, raça e patriarcado, sobre o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Marcos, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença. Você é um querido, somos colegas também de leitorado, né, Marcos? E a gente quer agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Tá? A palavra é sua. E só lembrando que depois da fala do professor Marcos, a gente vai ter um tempo de discussão, de compartilhamento das nossas reflexões, mas vocês já podem também deixar no chat as perguntas que vocês quiserem, enfim, os pensamentos que vocês quiserem compartilhar, tá bom? Obrigada, professor Marcos. Obrigado, Amanda. É, Quero começar agradecendo aqui a generosidade desse convite, né, que foi feito pela professora Amanda. Nós somos colegas, aí fomos, né, eu deixei o leitorado faz pouco tempo, fiquei 4 anos como professor leitor na Universidade Nacional da Colômbia e recentemente, em fevereiro, regressei ao Brasil, então agora estou aqui outra vez no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, né? E quero agradecer todas as pessoas aqui envolvidas nesse evento. Fiz bastante coisa também, vários eventos lá na Colômbia. Sei que não é fácil mobilizar muitas pessoas para poder participarem, assistirem, se envolverem, se engajarem. Então, parabéns e obrigado às pessoas que estão aqui interessadas em assistir hoje aqui alguma coisa que eu possa ter a dizer.
Eu vi que o ciclo começa com Caio Carmona, que foi também nosso colega leitor em Angola. Ele fez uma conferência bem panorâmica e muito completa, né, do romance do Guimarães Rosa e das principais linhas de força do romance. Então, muito oportuno que o Caio tenha começado dessa maneira e a partir daí a gente possa fazer recortes mais restritos. É, Na verdade, a minha contribuição hoje aqui ela vai ser bastante pontual e bastante modesta. A professora Amanda me sugeriu o tema da narração em Riobaldo, e a partir dele eu selecionei alguns trechos do Grande Sertão Veredas, que talvez nos ajudem a pensar um pouco alguns temas que dizem respeito a essa narração do Riobaldo aqui. Então, eu quero propor para vocês aqui hoje uma dinâmica que é bem simples, assim, e que é uma dinâmica que eu trabalho em todas as minhas aulas há muitos anos, que é a gente lê o texto e comenta o texto. Mais simples do que isso é impossível, é uma coisa muito simples. A gente lê o texto literário e comenta o texto literário na medida do necessário, convocando outros textos, convocando outros autores e autoras para dialogar com a gente. Então, basicamente, é essa dinâmica que eu vou propor aqui hoje para vocês, né? E a gente vai fazer. Vocês vão fazer o compartilhamento, Amanda? Como é que vai ser? Ou eu faço? Como que funciona? Vocês fazem? Tá legal. Então. Então, realmente, o que eu trouxe para vocês são trechos que não estão selecionados necessariamente em uma ordem cronológica, uma ordem de aparecimento na obra, até porque a gente vai ver ao longo do que eu vou falar aqui que talvez isso sequer fizesse sentido, quer dizer, me apegar a uma ideia de colocar aqui em ordem de aparecimento de cada trecho, talvez fosse alguma coisa que contradissesse o meu próprio argumento hoje aqui. Então eu quero começar com esse saboroso texto do Guimarães Rosa, esse livro de 1956. É só antes um parênteses, e que logo quando eu recebi esse convite, eu me lembrei que há 10 anos atrás eu escrevi sobre os 60 anos do Grande Sertão Veredas para o jornal aqui no Rio de Janeiro. E há 20 anos atrás, eu escrevi sobre os 50 anos do Grande Sertão Veredas na minha cidade, de onde eu saí, no Espírito Santo, em Vitória. Ou seja, eu venho escrevendo de 10 em 10 anos. Que coincidência. É uma coincidência. Agora, enfim, estou aqui e quem sabe também não se torna um texto essa fala de hoje aqui. É, então, obrigado por essa oportunidade, essa possibilidade. Então, eu começo com esse trecho. Eu vou ler o trecho e a gente comenta o trecho, então, nessa dinâmica bem simplória. É, o trecho diz o seguinte: De tudo não falo, não tenciono relatar ao Senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? Quero é armar o ponto de um fato, para depois lhe pedir um conselho. Por daí então careço de que o Senhor escute bem essas passagens da vida de Reobaldo, o jagunço. Narrei miúdo desse dia, dessa noite, que dela nunca posso achar o esquecimento. O jagunço Reobaldo. Fui eu? Fui, não fui, não fui. Porque não sou, não quero ser. Deus esteja. Eu escolhi começar com esse trecho porque nesse trecho aparece algo que organiza toda a narração do Reobaldo. Essa é uma hipótese que eu gostaria de desenvolver aqui hoje. E eu chamaria isso de uma narração como recusa da totalidade. A primeira frase ela é muito forte, né? De tudo não falam. Tem aqui uma decisão, né? O Reobaldo ele não se propõe a contar a vida inteira dele, né? Em sequência, como se fosse possível organizar o passado em uma linha contínua, né? Clara, retrospectiva, de certa maneira dominada. A ideia de dobrados passos
sugere justamente isso, uma vida que é alinhavada, ordenada, tornada legível de ponta a ponta. E é exatamente essa possibilidade que ele já aqui de cara abandona. Ele abandona. No lugar dessa ideia de continuidade, aparece uma outra coisa, né? Ele chama de armar o ponto de um fato. Essa expressão, eu acho que ela merece muita atenção aqui. Quer dizer, armar o ponto não é simplesmente lembrar, é montar, é dispor, é construir um foco, né? Essa narração ela passa a girar em torno de certos núcleos que são mais densos de experiência. São momentos que eles não se dissolvem no tempo, são os momentos que permanecem retidos, né? Insistem, né? Essa é a minha ideia aqui. São momentos que insistem, que retornam, né? E isso se articula diretamente com uma hipótese mais geral, queria chamar a atenção para essa hipótese, que é de que a experiência, quando é forte, ela não se deixa organizar facilmente. Essa é uma hipótese que não é minha, é a hipótese que está no texto, né? Ela não se oferece como totalidade pronta, quer dizer, ela retorna em pontos, ela retorna em cenas, né? Ela retorna em fragmentos que são carregados de intensidade. E é a partir desses pontos que o Riobaldo vai narrar. Aqui, a leitura que o professor Benedito Nunes, especialmente num livro que o professor Benedito Nunes escreveu chamado Dorso do Tigre, a leitura dele ajuda muito a gente a dar um pouco mais de precisão a esse problema, né? O professor Benedito Nunes, ele nos lembra que a linguagem literária, ela não vem depois da experiência como se fosse uma simples tradução da experiência. Ela participa do próprio trabalho de dar forma a isso que é o vivido, que é o real, né? Quer dizer, o que foi vivido não chega ao sujeito como algo já organizado, ele precisa ser elaborado. E essa elaboração é o exercício da própria linguagem, que passa pela própria linguagem. E isso explica porque o Reobaldo ele não pode simplesmente contar tudo, né? Esse tudo. O que ele tem são pontos de insistência. E aí ele diz que dela nunca posso achar o esquecimento, né? Dela nunca posso achar o esquecimento. É interessante isso. Percebam que a memória aqui, ela não aparece como um arquivo organizado, né? Ela aparece como retorno. E esse retorno que vai definir o campo da narração. É disso que se trata. Há ainda um movimento muito importante no final desse trecho, né? Ele diz o seguinte: o jagunço Riobaldo, terceira pessoa. Fui eu? Fui e não fui. Aqui a questão da identidade ela entra em cena de maneira muito aguda, né? O nome próprio passa a designar uma outra pessoa, quase como se fosse um outro, né? Quer dizer, o Riobaldo que viveu é um e o Riobaldo que fala outro não coincidem plenamente. Há um espaço, há uma oscilação, e essa oscilação não é um detalhe, diria que não é um detalhe psicológico, digamos assim, da composição do personagem. Tem algo mais estrutural aí, talvez, né? O sujeito, quando narra, ele se encontra diante de uma experiência que já não cabe inteiramente nele. Essa é a hipótese, né? Quer dizer, a narração, ela não recompõe uma espécie de unidade do uno, do inseparável. Ela vai expor uma distância entre o que narra e o que é narrado. O Benedito Nunes, mais uma vez, e vou citar ele algumas vezes aqui hoje, uma pessoa importante para a minha formação. O Benedito Nunes, ao discutir essa relação entre linguagem e ser, ele insiste nessa ideia de que a expressão ela nunca coincide plenamente com aquilo que pretende dizer, né? E no Rosa isso não aparece como uma redução da linguagem, né? Porque isso poderia aparecer como uma redução da linguagem. Isso no Rosa aparece como uma expansão da linguagem, né? O sertão do Rosa é muito diferente do sertão do Euclides da Cunha. O sertão do Rosa é muito diferente do sertão do Graciliano Ramos, muito diferente do sertão da Raquel de Queiroz. O sertão da Raquel, o sertão do Euclides da Cunha, seja o sertão do Graciliano Ramos, quando a gente fala nesse sertão, a gente está falando no sertão da escassez.
do Rosa, a gente está falando do sertão da grandiloquência. O sertão é o mundo, né? Então, eu insisto nessa ideia de que a relação entre linguagem e ser, ela tem muito a ver no Rosa com uma ideia de que essa expressão nunca coincide plenamente com aquilo que se pretende dizer. No entanto, a resposta que o Rosa dá para isso não é a contração da linguagem, pelo contrário, é a sua expansão. Essa é a resposta que o Rosa dá. É, ainda assim, a distância permanece, né? Quer dizer, expandir não significa que a gente vai dar conta de. Ainda assim, essa distância permanece. E o Reobaldo se pergunta se esse que narra é esse sobre o que narra. É, a linguagem, ela amplia no Rosa, mas ela não resolve isso, né? Eu vou voltar a falar disso um pouco mais adiante. Talvez a gente possa dizer, então, nesse sentido, que esse primeiro gesto do Riobaldo, a partir desse primeiro fragmento, quer dizer, recusar contar tudo, né? Escolher armar pontos, ele define uma espécie de metodologia da narração do Riobaldo, né? Um método de narração, um caminho de narração. É um método que não vai buscar dominar a experiência. Isso é um ponto fundamental. Ele vai voltar a ela, sabendo que esse retorno sempre será parcial. Sempre será um retorno tenso e, em alguma medida, sempre será um retorno que é inconcluso, né? E talvez seja justamente isso que dá a essa narração do Riobaldo a força que ela tem, né? Quer dizer, não é a promessa de totalidade, mas a insistência em trabalhar aquilo que não se deixa esquecer, né? Esse primeiro ponto, que eu chamei de uma narração como recusa da totalidade, vai nos levar a um segundo ponto, o que eu chamaria de a narração como uma fragmentação da memória. E aí eu gostaria de passar para o segundo trecho, por favor. O segundo trecho, que no livro ele aparece antes do primeiro, mas para o meu argumento mais interessante ele aparecer agora. O segundo trecho, ele diz o seguinte: a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância, de cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido desgoverno. Assim eu acho, assim é que eu conto. O Senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O Senhor mesmo sabe. Esse é um trecho, é, eu acho especialmente importante, né? Porque nele o Riobaldo formula quase de maneira explícita uma espécie de teoria da memória, né? E ao mesmo tempo uma espécie de teoria da narração, né? Quer dizer, a lembrança aqui, ela não aparece como continuidade, né? Mais uma vez, ela aparece como trechos diversos, é o que ele diz, né? A palavra trecho aqui é uma palavra muito precisa, né? Ela indica uma memória que se organiza por pedaços, por blocos, né? Por fragmentos. São unidades que são relativamente autônomas, né? Autônomas, cada uma com o que ele chama de seu signo e sentimento, né? E há ainda um ponto decisivo aqui nesse trecho, que é esses trechos, ele diz, acho que nem não misturam. Quer dizer, não há garantia de integração entre esses trechos. Eles aparecem. Não necessariamente eles estão conectados em uma narrativa linear clara e coerente, né? Quer dizer, isso nos obriga a descolar um pouco a nossa expectativa em relação ao que seja narrar uma vida, porque a tendência. Deixa eu só desligar esse barulho de WhatsApp aqui, desculpa. A tendência mais imediata seria imaginar que narrar consistiria em costurar esses fragmentos de memória, esses blocos, e produzir uma linha, dar continuidade ao que foi vivido, né?
Mas quem começa a ler desde as primeiras páginas do Grande Sertão Veredas já entende que isso não será possível. É, não será esse o caminho tomado por Riobaldo, né? O Riobaldo propõe uma outra coisa, né? Ele sugere que a continuidade ela pode ser, em muitos casos, um efeito de empobrecimento da experiência. Veja que interessante. Quer dizer, contar uma história linear ela seria para o Riobaldo um efeito de empobrecimento da experiência. Ele diz assim, palavras dele: contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Essa frase ela merece ser levada muito a sério aqui no Grande Sertão Veredas, né? Essa linearidade narrativa passa a ser, então, associada ao que não tem grande densidade, né? Tudo que tem densidade se comporta de uma outra maneira ao ser narrado. Aquilo que marca de fato a existência, né? O que ele chama de alegria forte ou pesar, né? Resiste a essa costura, a essa suposta coerência, digamos assim, narrativa, né? Permanece como bloco como um ponto de intensidade que não vai se dissolver de maneira nenhuma em uma sequência. Aqui, mais uma vez, a aproximação com o pensamento do professor Benedito Nunes pode ajudar, né? Quando ele pensa a relação entre linguagem e experiência, especialmente a partir da literatura moderna, há sempre essa ideia de que o vivido não se apresenta ao sujeito como uma totalidade homogênea, né? Quer dizer, ele comparece como algo que exige sempre elaboração. Essa palavra é importante, vai voltar para a gente, elaboração como conceito. Quer dizer, muitas vezes ela mantém zonas de opacidade, né? E é importante, né? Sempre que me vem opacidade, eu lembro da Clarice Lispector, quando Clarice dizia que é, entender é muito limitado, né? E não entender não tem limites, né? Então, quer dizer, esse lugar da opacidade é extremamente importante, né? A linguagem, nesse sentido, ela não organiza simplesmente o material da experiência, como poderia pensar de maneira simplista, né? Quer dizer, ela trabalha sobre ele enfrentando a sua heterogeneidade, né, digamos, né? Então, no Rosa, esse trabalho ele não vai conduzir à unificação, ele vai preservar o que a gente pode pensar como descontinuidade. Essa é uma característica muito importante. E da experiência de leitura, isso pode ser complexo, né? Para a experiência de leitura, exige certa insistência, né? Ler o Rosa tem muito a ver com tomar uma canoa no rio, né? Você precisa dar boas remadas, insistir em boas remadas até levantar o remo e deixar que a canoa, que o rio te leve, né? Leve a sua canoa. Esse levar da canoa exige antes que você dê boas remadas, insista remando, mesmo sem sabê-lo, sem saber que está remando, ou sem saber por que está remando, mas reme, 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 reme. É um pouco como uma espécie de adoecimento também, né? Uma outra imagem possível, e que você tem que deixar o seu corpo ser tomado, né? Por isso, né? Uma experiência em alguma medida infantil também, de aprender uma outra língua, né? Opaca e manter-se que mantém-se opaca muitas vezes, né? Acho a grande armadilha de ler um autor como Guimarães Rosa, a meu ver, é ficar perseguindo todo o tempo a metáfora, perseguindo, buscar todo o tempo o que significa. Tirei daqui a mostrar o glossário, né, do Rosa, né? Tem um dicionário da obra do Guimarães Rosa deste tamanho, você ficar buscando, buscando. Quer dizer, essa interrupção eu acho ela muito pouco é, profícua, né? Lidar com a opacidade é muito interessante nesse sentido. É, bom, fragmentação dessa memória, então ela vai se articular diretamente a uma fragmentação do próprio sujeito, né? É importante ter isso em conta, né? Cada experiência intensa parece produzir uma versão distinta dela, de si mesmo, né? Desse próprio sujeito. E é, portanto, muito compreensível que ao longo da narrativa esse sujeito vai se transformando, inclusive nos seus nomes, né? Riobaldo, que é Tatarana. Essas transformações elas dizem respeito também a esse,
a essa descontinuidade, né, que se apresenta de várias maneiras, em várias dimensões que coexistem e se justapõem aí, né? A memória, então, ela não é apenas uma espécie de maneira de separar os acontecimentos, né? Ela separa o próprio sujeito de si mesmo, né? Então, essa é uma hipótese que me é cara. E isso nos aproxima daquele primeiro trecho lá atrás, por uma outra via, mas quando ele mostra aquela oscilação naquele trecho em que ele diz fui e não fui. Quer dizer, o passado não se apresenta como uma continuidade identitária, mas como um campo de variações. Narrar para ele passa a ser também uma forma de lidar com essa dispersão, né? E há ainda um detalhe muito significativo aqui, né? O Reobaldo diz assim: tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. Quer dizer, aqui a temporalidade ela se desorganiza totalmente, né? O critério de aproximação dessa a proximidade da memória não é um critério cronológico dos fatos, não é um critério cronológico. Certos momentos antigos permanecem mais próximos do que acontecimentos recentes. É isso que ele está dizendo, né? Quer dizer, o tempo no romance ele não é uma linha, né? A gente poderia dizer que ele é uma intensidade. O tempo ele não caminha como uma linha, ele caminha a partir de uma ideia de intensidade. Seria mais conveniente pensar dessa maneira, talvez. E isso reforça uma ideia que já vinha se desenhando, quer dizer, a memória não funciona como um arquivo ordenado, mas campos de retorno. E o passado não volta porque passou inteiramente, né? Ele volta diante dessas intensidades. Se a gente quiser aproximar isso de um vocabulário mais teórico, né, a gente podia dizer que a narração em Riobaldo ela se organiza a partir da repetição e por elaboração, né? E não se trata de repetir mecanicamente o passado, né? Ele está falando de retornar a ele e tentar produzir, a partir do passado, alguma inteligibilidade, né? Cada retomada é uma tentativa, né? Cada tentativa vai reconfigurando o que foi vivido. Isso tem uma consequência importante aqui na forma do romance, né? É essa que eu já falei, da dificuldade de leitura, muitas vezes, que se impõe a um leitor que talvez pode ser que tenha pouca experiência em lidar com esse tipo de texto, que é um texto que exige muito. E quando me perguntam se eu sugiro a leitura do como começar a ler o Guimarães Rosa, e eu sempre sugiro começar pelos contos do Guimarães Rosa, né? Os contos são uma espécie de preparação, né, para isso, né? E alguns contos mais do que outros, né? Começar lá por Sagarana primeiro, depois o Primeiras Histórias, talvez, e aí a partir daí a gente começar a se aventurar no Grande Sertão Veredas, talvez, né? Bom, isso é tudo que eu falei até agora, a partir desses dois trechos, para algumas pessoas talvez já tenha aparecido aí alguma aproximação. Para mim é muito forte essa aproximação com uma concepção de funcionamento psíquico tal qual aparece no Freud. E eu queria fazer alguns momentos de aproximação com essa possibilidade de leitura, né? O Freud, em diferentes momentos, ele recorre a imagens que são imagens espaciais, digamos assim, na obra dele, para pensar a memória, né? Uma das mais sugestivas é a cidade antiga, né? Ele fala de Roma. Freud vai falar que em todas as épocas permanecem todas as épocas que existiram em Roma permanecem conservadas ao mesmo tempo em Roma hoje, né? Não haveria ali uma substituição linear em que o novo apaga o antigo, né? Existe, na verdade, uma espécie de superposição de camadas. O passado ele não desaparece, ele se mantém ainda que ele não esteja sempre disponível, digamos assim, de forma consciente, mas ele sempre está lá e ele vai, em algum momento, ele vai emergir. Sobretudo, é importante lembrar que essas Romas
elas não obedecem necessariamente a uma espécie de hierarquia de organização, né? Freud está usando o exemplo de Roma para pensar o sistema psíquico, né? E eu estou usando e o sistema psíquico do Freud para pensar a narração aqui em Riobaldo, né? A estrutura da narração em Riobaldo. Quer dizer, essa imagem ela ajuda a compreender melhor o que o Riobaldo está dizendo quando ele fala em trechos diversos e ele diz trechos diversos que acho que nem não misturam. Quer dizer, a memória não funciona como narrativa organizada, ela vai se aproximando mais de um campo estratificado e que em certos pontos permanecem preservados com intensidade, enquanto outros se apresentam mais opacos, enquanto outros recuam, enfim, é esse jogo, né? Há um segundo aspecto aqui que aproxima ainda mais essas duas perspectivas, né? Do Freud e do Rosa, através do Riobaldo, né? Que para o Freud, algumas experiências elas não se integram facilmente a uma cadeia narrativa do sujeito, né? Quer dizer, elas retornam, às vezes de forma insistente, e elas retornam porque elas não foram plenamente elaboradas. E o trabalho psíquico não consiste em simplesmente lembrar, ele consiste em trabalhar o que retorna, né? Em um processo que ele vai chamar de elaboração, né? A gente, quando escuta o Riobaldo, parece acontecer algo semelhante, quer dizer, ele volta a certos momentos, alegria forte ou pesar, né? E ele volta como quem retorna a pontos que não se acomodaram ainda. A gente vai ver que ele volta em vários momentos, ele vai voltar a alguma coisa que já foi dito e vai dizer de uma outra maneira, como se ele estivesse elaborando aquilo, né? Cada retomada é uma tentativa de aproximação, né, eu diria. E não há aqui uma memória tranquila, não há uma memória disponível para ser narrada, pronta. O que a gente tem é uma memória que insiste, que se reapresenta e que, sobretudo, é uma memória que exige trabalho, né? São 3 dias, os dias que Reobaldo narra, e são 3 dias de muito trabalho nesse sentido, de muito trabalho de elaboração psíquica nesse sentido. É, isso ajuda a dar mais precisão à ideia que eu estou trazendo de fragmentação aqui, né, da memória. Quer dizer, não se trata apenas de uma memória incompleta. A gente está falando de uma memória que ela é estruturada por pontos de intensidade, por núcleos que não se dissolvem e que vão organizando a narração. E talvez a gente possa dizer que a forma do romance ela acompanha exatamente esse funcionamento, né? Quer dizer, a narração ela vai se mover como uma espécie de escavação. Ela retorna, ela aprofunda, ela desloca, ela contorna e assim ela vai se movimentando, né? Ela não reconstrói a linha contínua, né? Vai trabalhando sobre essas camadas, né? Essa ideia de uma memória que retorna em pontos, que exige trabalho, que se organiza por aproximações sucessivas, que conduz a esse processo de elaboração, ela nos aponta um outro aspecto importante aqui hoje, que eu queria trazer, um terceiro ponto, né? Talvez ainda mais decisivo para compreender a narração do Grande Sertão Veredas, né? Que é o fato de que essa narração se dirige a alguém. Esse é o terceiro ponto. É, ela se dirige a alguém, quer dizer, a narração como relação com o outro. Como é que tá aí para vocês? Posso seguir? Tá legal? Tá, Está ótimo. beleza. Então é um terceiro ponto, né? Esse ponto do outro. Então eu queria pedir para a gente ler o terceiro trecho. O terceiro trecho diz o seguinte: sendo isto, ao doido doideiras digo, mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas, e só essas poucas veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção.
Bom, é um trecho muito significativo, né, para o meu argumento, né? Eu acho que já está tudo aí, né? Muito visível aqui algo que é fundamental. Quer dizer, Reobaldo não narra sozinho. Ele não está sozinho. A presença desse senhor aí não é um detalhe formal, né? A hipótese é que ela organiza a própria possibilidade de narração, né? Isso parece com muita clareza, né? Quando ele diz: o Senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Quer dizer, essa sequência de verbos, ouvir, pensar, repensar, redizer, indica que a compreensão ela não está dada no ato de narrar, né? Ela depende de um movimento que é um movimento de retorno, né? É um movimento de retorno, de elaboração, de reformulação, né? Quer dizer, o sentido da experiência ele não está contido integralmente na fala inicial que se projeta, né? Ele se constrói nesse circuito aí, que é um circuito entre quem fala e quem escuta, né? Ou seja, a gente poderia dizer que a narração ela assume aqui um papel relacional, profundamente relacional. O Reobaldo fala na expectativa de que há uma escuta ativa capaz de transformar o que ele está falando, quer dizer, aquilo que é dito. Ele diz: o me ajuda. É interessante porque esse me ajuda não é apenas um pedido de acolhimento, né? Ele aponta uma dimensão que é interpretativa, né, do ato, né? O outro, então, ele é convocado ali a participar da produção do próprio sentido, né, do que está sendo narrado. Esse aspecto, assim, mais uma vez, né, se articula diretamente com o que a gente vinha discutindo a partir do Freud. Quer dizer, se a memória ela retorna em fragmentos que exigem elaboração, essa elaboração encontra na fala que é dirigida ao outro um dos seus principais meios, digamos, né? Falar implica reorganizar o vivido, ok, mas também implica expô-lo a uma alteridade que devolve de outra maneira, né? Devolve sob outra forma, né? E aqui talvez a gente possa aproximar essa estrutura daquilo que a psicanálise também nos lembra, né? A filosofia da linguagem vai falar isso também, em certo sentido, que é a ideia de que o sujeito não se constitui isoladamente, né? Ele se forma na relação com o outro através da linguagem, né? E aí a gente poderia andar pelo Jacques Lacan, por outros caminhos, enfim, que não teríamos tempo de falar aqui nessa primeira intervenção minha, né? O Benedito Nunes, outra vez, quando ele pensa em linguagem literária, ele chama atenção para esse caráter dialógico profundo da linguagem, né? Quer dizer, o romance se constrói como uma interlocução, e isso vai ajudar a gente a compreender também essa instabilidade. É, ele hesita, retorna, reformula, e ele faz isso porque a fala é aberta à escuta do outro, né? Ela não tá fechada, em si mesmada, fechada em si mesma. Ela é o material que está sendo trabalhado porque tem outra pessoa ali diante, né? Há um outro ponto importante aqui nesse trecho, né? Ele diz assim: lhe falo do sertão, do que não sei. A relação com esse outro, ela se articula diretamente com o não saber, né? O Riobaldo ele não fala a partir de uma posição de domínio, né? Isso é importante. Ele fala justamente daquilo que permanece, mais uma vez, opaco. Ele tem um trecho que ele diz muito bonito: de Adorim é minha neblina, né? E isso nos leva para um outro lugar, mas eu quero trazer a ideia dessa linguagem como uma possibilidade muito incompleta de tatear algo que se insinua como neblina, né? Ele fala justamente daquilo que permanece opaco, portanto. E isso reforça essa ideia de que a narração ela não transmite uma verdade que já está estabilizada, né? Ela vai se construindo, inclusive vai se construindo para ele se convencer de certas coisas, né? É muito importante, por exemplo, convencer-se de que o mal não existe, né? O que existe não tem aquela importante imagem, né, que a cachoeira não existe, né? O que existe é uma pedra com uma queda d'água, né?
para poder falar sobre a existência ou a não existência do mal, né? Essa importante imagem, né? Ele está falando para si mesmo. Claro, a gente vai saber por que que ele está falando. É um pactário, enfim, que está no fim da vida ou está se aproximando disso. Já no range-rede, como ele diz, né? Já na sua aposentadoria na Casa Grande, né? Não podemos esquecer que Reobaldo é um herdeiro da Casa Grande, em certa medida. Pois é, então, essa impossibilidade dessa verdade estabilizada, ela expõe esse processo, né? Que é um processo que depende da interlocução o tempo todo com esse sujeito que está diante dele, que está ali durante 3 dias ou 3 dias ouvindo o Riobaldo, né? Talvez a gente possa dizer que a narração no Riobaldo ela se sustenta nesse entre, quer dizer, entre o que retorna da memória e o que pode ser elaborado na fala, né? Entre o que o sujeito viveu e o que ele consegue dizer, né? Ou entre o que diz e o que o outro pode escutar e transformar do que é dito e do que vai continuar sendo dito. É nesse espaço relacional que a narração vai encontrando aí uma das suas condições de existência, né? Falar aqui no Grande Sertão Veredas não é apenas dizer algo a alguém, né? É disso que se trata. É confiar que ao ser escutada a experiência pode ganhar uma forma que o próprio narrador ainda não domina, não sabe inteiramente, não domina inteiramente. Essa fala que se dirige ao outro, que pede escuta, que pede trabalho, ela se aproxima de maneira bastante rigorosa do que na psicanálise a gente entende como uma situação analítica, né? Algumas pessoas aqui devem ter pensado nisso em algum momento, né? Sobretudo quem já passou por essa possibilidade, já passou por isso, por essa situação analítica, talvez em algum momento tenha percebido essa similaridade. Não quero simplificar as coisas aqui para aplicar um modelo externo ao romance, né? Mas é quase incontornável reconhecer que há uma certa afinidade estrutural aqui. Quer dizer, na clínica psicanalítica, o sujeito fala longamente, longamente, fala de muitas maneiras e muitas vezes essas maneiras quase sempre são sinuosas, né? Retorna pontos, repete, hesita, corrige, e essa fala não tem como finalidade imediata informar alguma coisa ao analista, né? Ela vai se organizando como trabalho, né? O Freud insiste nisso quando ele vai falar sobre elaboração, né? A elaboração como um processo, né? Nesse processo o sujeito ele não lembra simplesmente, né? Ele vai trabalhar sobre aquilo que retorna, né? Essa é a ideia. E esse trabalho depende de uma condição muito específica, né? Absolutamente específica, que nos tempos de hoje, com isso que a gente está fazendo aqui agora, que é essa tela entre nós aqui, as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Que, que é a presença do outro, a escuta do outro, né? É fundamental nesse processo. Quer dizer, não qualquer escuta, mas uma escuta que vai sustentar a fala sem fechá-la, né? E nesse sentido é muito interessante o fato da gente não ter a fala do outro, do Rosa, quer dizer, do Riobaldo, né? A gente só tem a fala do Riobaldo, né? Então é uma fala que não se fecha prematuramente em sentido, ela é aberta, é o sertão. Fala, 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 fala. O analista ele não aparece como alguém que detém a verdade dessa experiência do paciente, né? Às vezes a gente vai até procurando isso, mas se a gente vai para um psicanalista, geralmente a gente vai voltar sem isso, né? E aqui também no Grande Sertão Veredas a gente volta sem isso, né? Quer dizer, o analista ele ocupa um lugar que permite que a fala se desdobre, permite que a fala se reorganize, que ela produza deslocamentos, sem que ele seja o sujeito que faça um fechamento de sentido, né? Um fechamento no sentido, pelo contrário, né? Então, quando a gente escuta o Riobaldo dizendo: "O Senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda", o que está aparecendo aqui é algo muito próximo disso, de certo modo, né? É sobre isso essa aproximação que eu queria também propor a vocês aqui. Eu já estou caminhando para o meu último fragmento. É um fragmento
o quarto fragmento talvez seja o mais tenso de todos, até que a gente viu que o Reobaldo seleciona pontos, né? Que a memória organiza, ela vai se organizar em fragmentos, que a fala depende desse outro e se constrói em relação com esse outro. Mas há um momento em que tudo isso encontra um limite mais duro, né? E esse limite diz respeito à própria linguagem. E aí, para finalizar, eu queria trabalhar com vocês esse trecho um pouco mais longo, mas que evidentemente vale muitíssimo a pena porque é Guimarães Rosa, né? Ele diz: Mas como vou contar ao senhor, ao que narro assim, refrio e esvaziado Luz e Silva? O senhor não sabe, o senhor não vê. Conto que fiz, o que adjaz, que eu manejava na mira, dava, e que não pronunciei insultos e gritos, mesmo porque minha boca, a modo que naquele preciso tremor, me mal obedecia. Sapateei, em vez, bati pé de pilão nas tábuas do assoalho tão surdo. O senhor é capaz que escute como eu escutei? E que o furor da guerra lá fora, lá embaixo, tomava certa conta de mim, que a quase eu deixava de dar fé da dor de cabeça que forte me doía, que doesse vindo do céu da boca, conforme desde aos poucos que o fogo tinha começado, e que água não provei bebida nem cigarro pitei, esperançando meu destino, desgraça de mim, eu, como vou contar, e o Senhor senti em meu estado. O Senhor sobrenasceu lá? O Senhor mordeu aquilo? O Senhor conheceu de Adorim, meu Senhor? Ah, o senhor pensa que morte é choro e sofisma, terra funda e ossos quietos. O senhor havia de conceber alguém a aurorear de todo amor e morrer como só para um? O senhor devia de ver homens à mão tente se matando a crer com babas raivas, ou a arte de um tiro, e o outro vir na fumaça de a faca de repelo, quando que já defunto era quem mais matava. O senhor me deu um silêncio. Eu vou contar. É bonito, né? Imagina a Maria Bethânia lendo, né? Vocês conhecem? Tem na internet aí, Maria Bethânia lendo as últimas páginas do Grande Sertão Veredas. É uma experiência transformadora. Esse trecho é impressionante, né? Aqui a própria narração entra em crise, né? Eu trouxe ele por isso. Ele diz, mas como vou contar ao senhor? Quer dizer, a pergunta é insistente aqui, né? Insistente, né? Quase como um obstáculo, né? Que não dá para ultrapassar, né? Aqui não se trata de encontrar a melhor forma de dizer, né? A questão é de reconhecer que não é possível, quer dizer, reconhecer que há algo na experiência que excede qualquer forma possível de dizer. O Riobaldo ele não duvida apenas da capacidade de narrar, né? Ele coloca aqui em questão a própria possibilidade de fazer passar a experiência de um corpo ao outro, né? Ele diz: o senhor não sabe, o senhor não vê. A distância entre quem viveu e quem escuta, ela não é apenas circunstancial, né? Ela é estrutural, estruturante aqui, né? E isso vai se intensificando quando ele pergunta: o senhor é capaz que escute como eu escutei? E depois ele diz: o senhor sobrenasceu lá, o senhor mordeu aquilo. Quer dizer, essas perguntas, elas introduzem aqui um critério de compreensão que a linguagem ela não consegue satisfazer, né? Que é o critério da experiência vivida, né? Há coisas que só podem ser compreendidas por quem esteve lá. Ou, melhor ainda, seria dizer, há coisas que só podem não ser compreendidas por quem esteve lá. Se é que vocês me entendem, né? E esse estar lá, ele é intransferível, né? Tanto intransferível como esse não compreender a partir do fato de estar lá, né? Quer dizer, quando a gente pensa essa relação entre linguagem e ser, Benedito Nunes de novo, eu já estou com Benedito Nunes na cabeça. É, o Benedito Nunes ele insiste que a linguagem ela nunca coincide plenamente com aquilo que se pretende
expressar, né? É um heideggeriano, né? Há sempre uma defasagem, né? Eu dizia isso lá no início, né? A palavra ela produz uma forma do vivido, mas ela não restitui esse vivido integralmente, né? O Benedito, ele, nesse livro chamado Dorso do Tigre, ele faz uma análise muito detida sobre a obra da Clarice. E ele vai mostrar como a Clarice, na obra dela, essa defasagem, digamos assim, ela conduz a um esvaziamento progressivo da linguagem, né? Quer dizer, a Clarice caminha para um esvaziamento que vai chegar até o movimento de silêncio, né? Esse é um caminho de contração e ela também nos cala, né? No Guimarães Rosa é diferente, né? O Benedito Nunes vai fazer essa comparação, vai mostrar que no Rosa o caminho é outro, quer dizer, a linguagem ela se expande, ela se intensifica, se expande de todas as maneiras, né? A gente fala muito que esse ano a gente está comemorando os 70 anos do Grande Sertão Veredas, mas eu lembraria que ele também publica em 1956 o Corpo de Baile. Quer dizer, o Guimarães Rosa ele publica quase 2.000 páginas aí, se a gente contar toda tudo isso, né, em 1956, né? A linguagem se expande em várias dimensões, inclusive essa dimensão, né, desse volume de dizer, de dizer. É, ele tenta dar conta da experiência a partir do excesso, da grandiloquência, né? E, apesar disso, o limite permanece. Essa é uma questão importante, né? O limite permanece ali, né? É, esse trecho ele mostra exatamente isso, né? A fala do Riobaldo ele vai se tornando cada vez mais intensa, né? Mais acelerada, mais corporal, tiros, gritos, dor, calor, fome, sede, como se a linguagem fosse chamada a se aproximar ao máximo da experiência e não conseguisse chegar nela, não conseguem chegar nela, né? Ao mesmo tempo que ela vai se intensificando, essa intensificação vai mostrando esse limite, né? Quer dizer, a linguagem ela se esforça e esse esforço aparece na própria textura da fala, né? Sobre isso, né? Talvez a gente possa dizer que aqui a narração ela atinge um ponto de saturação. A experiência ela não se deixa reduzir àquilo que pode ser dito. E isso não paralisa a narração do Riobaldo. Ela empurra até a saturação, né? Depois disso, o Riobaldo diz: me dê um silêncio, eu vou contar. Quer dizer, ela não paralisa. A partir daí, eu vou contar. Essa frase é extraordinária, né? É uma frase que condensa o problema inteiro, né? Quer dizer, a narração ela precisa do silêncio, não como ausência de fala, né? Mas como reconhecimento do limite da linguagem. É a partir desse limite que a fala pode continuar, né? O Benedito Nunes ele sugere algo muito próximo disso quando ele afirma que em certos momentos da literatura a linguagem só se realiza plenamente quando se aproxima do próprio fracasso. Quando ela se aproxima do próprio fracasso. Esse fracasso, paradoxalmente, ele vai levar a linguagem ao seu ponto que é um ponto mais intenso, né? No Rosa isso vai aparecer aqui com alguma clareza, né? Quer dizer, a linguagem ela não resolve a experiência, ela acompanha até o limite. E talvez seja esse o ponto mais forte da narração, né, do Riobaldo, né? Ela não promete ao leitor uma transmissão, digamos assim, do vivido, mas ela oferece ali o próprio esforço de dizer o que resiste a ser dito, né? E esse esforço, com toda a sua insuficiência, ele é paradoxalmente o que mais nos aproxima da experiência que ele tenta compartilhar. Eu acho que é isso, né? Então, assim, para concluir a minha fala, talvez a gente possa reunir esses 4 pontos em uma formulação mais simples, né? Que é o Reobaldo não narra para organizar a vida como um todo que é coerente, né? Ele narra a partir de pontos que insistem, de fragmentos que não se integram, de experiências que vão retornando e que pedem elaboração. A fala do Riobaldo ela se constrói em relação com o outro, né? E essa escuta, essa retomada, essa ajuda é o que faz produzir sentido, é o que é fundamental para esse trabalho de elaboração, né? E no limite essa fala ela encontra uma insuficiência na própria linguagem
que ao contrário não de bloqueá-lo, a intensifica, né? Faz com que ela se amplia sem nunca coincidir plenamente com aquilo que ele tenta dizer. Mas mesmo assim, e por conta disso, ela insiste e, portanto, se amplia, né? Ela é um esforço sempre, e um esforço que é sempre fadado ao fracasso, né? Nesse sentido, né? Então, se a gente quiser, de modo direto, assim, resumir em 140 caracteres, como se fazia, se falava, eu diria que a narração no Grande Sertão Veredas, ela não resolve a experiência, né? Ela não está ali para resolver a experiência, né? O Benedito Nunes, que tantas vezes citei aqui hoje, ele ajuda a compreender esse movimento, insistindo que a linguagem literária ela não é meio de expressão, ela é o lugar de confronto com o ser, né? Ela é um lugar de confronto, né? No Rosa, esse confronto ele não conduz ao silêncio, então eu resumiria assim, é, como seria no caso da Clarice para o Benedito Nunes, que caminha para esse lugar do silêncio, da retração. No Rosa, o confronto ele conduz a uma expansão da linguagem, e essa expansão é uma expansão que acompanha tanto quanto é possível essa complexidade do real, né? Talvez isso torna, talvez isso seja o fundamental que torne ali a fala do Riobaldo tão singular, né? Porque alguém precisa narrar a própria história, né? Me pergunto muito isso, né? Quando eu leio esse livro, né? A gente poderia nos perguntar isso ao fim e ao cabo, né? Talvez porque viver não tenha sido suficiente, né? Talvez porque a experiência deixe restos, né? Talvez porque a linguagem, mesmo insuficiente, seja ainda o único caminho possível para atravessar, né? E nesse sentido, narrar não aparece como uma explicação da vida, né? Mas como uma das formas mais exigentes de continuar vivendo, né? Digamos assim, né? Eu acho que é um pouco isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu não tenha estourado demais o tempo aqui. É, e talvez, se for o caso, a gente pode conversar um pouco sobre essas e outras travessias. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcos, pela fala incrível. São reflexões assim que a gente tem que aqui conversar e digerir pouco a pouco. Certamente teremos aí muitas questões, então vamos a elas. Aqui no chat a gente já tem algumas perguntas e comentários. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos lá, então. A Cássia Santos, ela fez uma pergunta, que é a seguinte: pensando na narração no plano da enunciação, você compreende o romance como uma fala única que corre num fluxo de rememoração, porque o tempo da narração é um tempo infinitamente aberto. Tudo bem? Uma fala única, né? Não sei se eu diria que é uma fala única, né? Só se a gente entender que esse único, ele não é uno, é um oxímoro, né? Esse único, a gente pode ler ele de várias maneiras, né? Ele é uma colagem, ele é uma justaposição, ele é um conjunto de fluxos, né? É, nesse sentido, se a gente considerar isso como uma possibilidade de uno, sim, mas se a gente estiver entendendo que uno, que único, tem a ver com uno, com coerente, com fechado, inteiro, íntegro, nesse sentido eu diria que não. Nesse sentido eu diria que isso, inclusive, é uma fantasia, né? Uma fantasia de uma possibilidade de compreensão do sujeito, né? Uma fantasmagórica, né? É, porque é justamente essa pluralidade, essa complexidade desse sujeito que é composto por muitos, né? Meu nome é Legião, né? Se a gente está entendendo que é possível entender o uno como uma legião, tudo bem. Agora, se o uno ele é íntegro,
aí eu não viria, não leio assim o Grande Sertão Veredas, a narração do Riobaldo. O Riobaldo, ele é muitos, ele é uma legião, sem dúvida. Obrigada, professor Marcos. A Regina Tinoco, ela comentou: boa noite, eu sou Regina, de Belo Horizonte. Não consegui assistir a primeira palestra, gostaria de ter o link da gravação. Só para comentar para vocês que nós colocamos no chat o link da primeira conferência, tá? Do professor Caio. Obrigada, Regina. Depois a Ceci, ela diz o seguinte: lindas reflexões, há coisas que não podem ser compreendidas, seja porque estavam ou não lá, mas porque cada um vai vivenciar por sua forma própria de significados a dimensão do vivido. Eu queria comentar isso, isso é importante realmente, essa experiência do não compreender é uma experiência que a gente não lida muito bem com ela, né? Principalmente quando a gente está falando em literatura. Enfim, as pessoas querem ler para entender, né? Parece até uma contradição dizer que eu vou ler sem me preocupar em entender, é quase uma espécie de contradição, né? Mas talvez a gente devesse explorar mais essa possibilidade de também, não no sentido de não entender, aí estou praticamente citando a Clarice, né? Não entender tolo, não é o não entender tolo. A Clarice dizia isso, né? Quando a Clarice diz que não entender não tem limites, entender é muito limitado. E não entender não tem limites, ela completa dizendo que não é o não entender tolo, né? É o não entender um não entender profundo, um complexo, é. E esse não entender é o não entender que eu particularmente tenho um interesse profundo. É, tem um autor que é um autor muito importante para mim, pelo não entender, acho que é o Antônio Lobo Antunes. Ele morreu agora há pouco tempo, um autor português. Eu tenho toda a obra do Antônio Lobo Antunes. E a obra do Antônio Lobo Antunes, os romances do Antônio Lobo Antunes, para mim, eles têm essa experiência que em algum momento eu tive com Rosa. Mas no Antônio Lobo Antunes ainda no nível mais radical, de não compreensão. É incrível eu comprar uma obra que eu sei que eu não vou entender. Ler uma obra que eu não, pelo menos em um sentido mais corriqueiro da palavra entender. É uma experiência incrível a experiência da não compreensão, né? É uma experiência de um adoecimento, né? Ela vai tomando aqui você, tomando seu corpo febril. É um negócio interessante. É o direito à opacidade, né? Muito bem, Marcos. Alguns comentários aqui no chat. A professora Verônica Lombardo. Hermosa charla, Marcos. Tenho que partir, pero las disfruté muchísimo. Gracias, professora Verônica. O Herbert Chaves comenta: parabéns, professor, pela excelente exposição. Grande Sertão é uma obra que não se finda. Obrigada, Herbert. E agora eu passo a palavra para a professora Euni, que levantou a nossa mãozinha aqui virtual. Professora Euni, por favor. Eu tinha prometido para mim de ficar quieta, de só ouvir, mas assim, muito obrigada, Marcos, excelente a sua contribuição, a forma como você leu, não tem nada de simples, muito grandiosa. É, eu sou leitora de Guimarães Rosa na roda de leitura. A Regina Tinoco está aqui, que é uma companheira lá da roda de leitura. E nós estamos lendo Tutameia agora, só para te dizer assim. E a gente acaba de ler um conto e a gente decidiu sempre ler, conversar, reler. E muitas vezes acontece a gente terminar de ler um primeiro conto e lidar com isso que você está falando, assim, o que que foi que a gente leu aqui? São 60 pessoas que assim, mas peraí, o que é isso, né? E essa experiência que o Rosa entrega para a gente, não é? Assim, eu não entendi nada. O que que é? Qual que é o enredo aqui? Tô perdida, né? Nem o enredo, a coisa mais simples, né? E aí começa um movimento da roda de leitura que eu acho que é isso que você está falando do outro, né? Um puxa uma palavra, outro puxa um contexto, outro lembra de uma situação. No final, quando
relê, puxa, acha que compreendeu alguma coisa, mas nunca compreende tudo. Nunca a gente consegue dizer, sabe, Marcos? Sim, E eu acho que é isso que nos toca, isso que dá essa alegria de ler esse autor o tempo todo. E eu lembrei, só para comentar com você, de uma expressão que está lá no Vaqueiro Mariano: narrar é resistir. exato. Resume isso que você está dizendo, né? Mas eu também queria te perguntar dessa coisa de como é que a linguagem não dá conta, não dá conta, e por que que a gente tem a linguagem como algo que nos estrutura? Então, comenta isso, por favor. Isso é uma Vamos além. maravilha. Ainda bem que você falou, não se conteve e abriu o microfone e falou. Obrigado, professora. É, pois é, o Rosa. Acho que quando a gente traça uma diagonal assim na obra do Rosa, a gente identifica uma certa utopia estética no Rosa, uma utopia política, filosófica, que é reescrever a língua como matéria-prima da ficção de alguma maneira, criticar os usos que são feitos, usos petrificados, digamos assim, do signo comum, numa sociedade burguesa, como dizia o professor João Adolfo Hansen gostava muito de dizer isso, né? Eu lembro dele, que saudoso professor João Adolfo Hansen nos deixou há pouco. Certamente o Rosa concordaria que a nossa sociedade conseguiu, em grande medida, democratizar uma coisa que é a vulgaridade ao alcance de todos, né? Do ponto de vista, não do ponto de vista barato da vulgaridade, eu estou dizendo da língua sendo usada meramente como uma função instrumental de comunicar relações e experiências que são mercantis. Esse é o lugar da vulgaridade que eu estou dizendo. Não estou dizendo, não é nada mais do que isso, né? Quer dizer, tudo é reconduzido, é conduzido, é levado há um valor de troca, né? Um valor que é meramente financeiro. A nossa língua ela se torna um instrumento quase meramente a serviço disso, né? A grande questão do Rosa, para mim, a meu ver, é uma recusa dessa petrificação da língua, quer dizer, é uma recusa que é aliada a uma obra fortemente propositiva, uma recusa da ideia de que a língua tenha que se limitar a esse uso petrificado, né? Existe uma espécie de metafísica da linguagem na obra do Rosa, né? Que está alinhada a vários autores alemães, como Goethe, como Novalis. Se a gente for entrar mais fundo, a gente vai chegar no Plotino, depois no Platão. Quer dizer, certo modo, ele pensa a linguagem como a voz do ser, ou a casa do ser, né? O problema da linguagem, em última instância, é um sintoma do esquecimento do ser. É, a questão é heideggeriana aqui, em certa medida. Claro que esse esquecimento não é uma abstração que plana no ar, que não é uma. Não, a gente está falando de um sintoma que vai encontrar raízes em uma experiência bem concreta da vida moderna, burguesa, né? Quer dizer, o poeta, no sentido mais amplo, né, o criador, ele para o Rosa ele poderia ser uma espécie de antídoto desse adoecimento, né? Que é viver alienado da voz do ser, né? E isso aparece particularmente no Martin Heidegger, como a gente sabe, mas isso está muito forte no Rosa, a meu ver. Quer dizer, a linguagem é esse lugar. Só é possível renovar o mundo renovando a língua. Eu fico me perguntando quem disse isso. Foi o Rosa ou foi o Heidegger, né? Se confunde existe essa metafísica da linguagem no Guimarães Rosa, que ela é, por um lado, essa possibilidade, talvez a única possibilidade, e ao mesmo tempo um horizonte, né? Que quanto mais você tenta se aproximar, mais ele se afasta. E aí você se comporta de duas maneiras possíveis. Ou a consciência trágica que nos faz calar, ou uma expansão grandiloquente que nos faz falar. E o Rosa opta pela segunda, né, a meu ver, né? Acho que é um pouco isso. Obrigada, Marcos. Obrigada, professora Euni. Passo a palavra a Ceci, por favor. Eu ainda navego um pouco nesse. Vocês estão ouvindo? Então, Perfeito. enfim, não tem princípio nem fim.
né? Não tem futuro nem passado. Então, enquanto você falava, eu tô há pouco tempo que eu digo que eu estou surfando ainda, né? Nós estamos lendo, eu sou do projeto Rosa da Palavra, que é um projeto muito interessante. Bom, a minha formação já é psi, né? E eu tenho Uhum. que tomar cuidado para eu também ter uma abertura, né? Mas eu achei, para mim, importantíssimo a gente suportar o não saber, no sentido daquele vazio que fica. É por isso que você procura sempre explicações, né? Mesmo porque se você conta a sua história de vida, ou se você interpreta uma frase, é você, não é? Serve, como a Euni falou, né, para ajudar. Então, essa coisa do poder lidar com não saber, com vazio, é angustiante, né? Ao mesmo tempo. Mas aí eu sempre me lembro de uma imagem que me voltou aqui, que é como a colcha de retalho, né? Vocês conhecem, claro, né? A colcha de retalho é toda feita de retalho, né? Que você pensa vai jogar no lixo, outra é mais bonita, junta, né? E os retalhos dão um objeto estético muito bonito. Só para dizer que eu estou gostando muito eu estou gostando muito, principalmente dessa parte que eu estou descobrindo do estudo da memória, né, da linguagem. Só tem um Marx, acho que conhece algumas coisas psicanálise, ouviu falar do Bion, Bion? Wilfred Bion, ele era de origem hindu, mas depois foi criado na Inglaterra. É, ele diz que um analista, ele deve entrar numa sessão sem memória e sem desejo, no sentido amplo, entendeu? Uhum. E a psicanálise contemporânea é muito mais de um diálogo livre, né, do que aquela tradicional, né? Acho muito bom. Obrigada. Te agradeço, Ceci, pelos comentários, pela generosidade aí da escuta e da reverberação, né? Como isso reverberou em você, que bom. Obrigada, Ceci. Obrigada, professor Marcos. Temos mais comentários no chat. A Ana Lia, que é nossa aluna do Instituto Superior de Línguas, ela diz muito grata, professor, e aos organizadores do evento. Fico com as seguintes ideias: o uso das metáforas, a linguagem como lugar de confronto e a obra em trechos como recusa da realidade. Peço licença, tenho que deixar a sala por conta de uma aula. Obrigada, Ana Lia. A Cíntia, acho que é nossa aluna também, ela diz: eu acredito que essa teimosia que alguns de nós temos em procurar literatura que sabemos que não iremos entender, esse não entendimento profundo do qual Marcos falou é justamente uma sede do espírito de refinar o seu próprio entendimento, o seu raciocínio, de ir além das suas capacidades conhecidas e descobrir que sim, é possível elevar o nosso próprio nível de compreensão e de consciência. Obrigada, Cíntia. E a Nila comenta: parabéns, professor, grata pela aula. Tudo bem, Marcos? Gostaria de comentar alguma coisa sobre os Obrigado pelos comentários? comentários, obrigado pela paciência, pelo como isso ecoou em vocês e vocês se dispuseram aí a se manifestar. É, a gente pode sempre optar pelo silêncio, quando a gente opta por dizer, o silêncio pode ser generoso, mas as palavras, elas quando são generosas, É. elas são mais generosas, né? Então, obrigado. Obrigada, professor Marcos. Mais perguntas, comentários? Eu tenho uma pergunta, inclusive. Bom, vou fazer minha pergunta que eu sinto fazê-la porque eu acho que ela é uma resposta a essa angústia do não entendimento. Fiquei até pensando, pergunto ou não? Mas eu estou bastante angustiada, então eu vou perguntar. Inclusive, peço desculpas aos nossos alunos que não conhecem o texto ou que estão participando hoje pela primeira vez, porque eu vou ter que dar um spoiler. Mas aí também, né, gente, fica difícil, né, sem esse pequeno detalhe que vamos ver se é tão importante assim, né? Mas, Marcos, a sua fala, ela me lembra muito Nietzsche, né? Em vários momentos,
Até mando um abraço aqui para o professor João Batista Santiago Sobrinho, foi meu orientador no doutorado e trabalhou também com a relação entre o Rosa e o Nietzsche. Mas o Nietzsche ele tem uma fala que o esquecimento é uma forma de saúde, né? E daí eu pensei nessa fala, nessa tentativa de se narrar, do Riobaldo, né? Então, ele opta pelo esquecimento, né? Ele opta por criar um discurso em detrimento da rememoração, né? Então, assim, ele abre mão desse rememorar lienar, perfeito, digamos assim, e parte para a criação, né? De uma maneira aí bastante enigmática e exigente, né? Então, eu acho que é uma forma de cura para si. E aí, né, nesse sentido, eu queria te perguntar, em que medida essa estratégia narrativa ela é a única maneira possível desse narrador narrar o amor tabu que ele sente por Diadorim, né? Então, isso é de fato relevante, esse desfecho, ele é de fato relevante para compreender as estratégias narrativas desse sujeito, enfim, desse ser, ou não? A gente dá conta de ler, isso não é tão importante quanto parece, né? Então, é nesse sentido, né? E aproveito também para perguntar se esse narrador, ele dá pistas desse desfecho, ou se de fato ele consegue manter esse estatuto de inesperado. Tudo bem? Ótimo, muito bom, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar de trás para frente, assim, a segunda, ele dá pistas, assim, algumas vezes ele dá pistas. Esse último trecho que a gente leu aqui, a gente, se você voltar a ele depois pensando agora nessa chave de leitura, você vai ver, tem pistas ali do que vai acontecer. Não tem pistas sobre quem é exatamente Diadorim, ou quem é Deodorina. Mas tem pistas ali sobre um quase fim, digamos assim, da história. Assim, tem pistas sobre o que vai acontecer. Mas mesmo esse elemento, que talvez seja esse que você está se referindo como um possível spoiler para as pessoas que não leram ainda, mesmo esse, sim, tem pistas, mas essas pistas talvez se revelem mais quando a gente relê, né? A primeira leitura talvez seja estruturada de tal forma eficiente do ponto de vista mesmo da estruturação narrativa que ela se esconde por trás dos arbustos, entre as veredas, assim. Mas quando você volta ao texto, aquela sensação de como eu não percebi isso antes, ela vai se insinuando aqui e ali. A gente vai vendo mais coisas. Então, sim, ela se apresenta de algumas maneiras. Você faz uma primeira pergunta bastante difícil, bem mais difícil do que essa segunda, né? É, essa primeira pergunta. Enquanto você estava fazendo essa pergunta, eu estava pensando: será que seria possível narrar de outra maneira? A gente tem que lembrar de uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, né? Quando a gente estuda literatura, a meu ver, a gente nunca pode perder de vista, que é a literatura, ela é artificial, no sentido de que ela é uma criação, no caso de Rosa, sobretudo do caso do Guimarães Rosa, ela é uma criação muito determinada do ponto de vista de um projeto narrativo para poder provocar efeitos que são indeterminados. Os efeitos são indeterminados, mas os mecanismos narrativos que estão em jogo ali são muito conscientes e pré-determinados, pré-estabelecidos. E, enfim, há uma consciência muito grande desse processo no Guimarães Rosa, especialmente quando a gente lê as cartas, a gente lê. é, Mesmo quando ele escreve ensaios, né, ensaios sobre alguma outra coisa, os textos do Rosa que não são de ficção, Rosa começa a escrever literatura com 38 anos, né? Inclusive é a minha idade, que não significa nada, mas enfim, com 38 anos. E ele já debuta
como um deus grego, né? Ou seja, no seu pleno, né? Na sua plenitude, né? É, Quando você pergunta, será que a narração, essa estrutura narrativa, sobretudo do modo como se estrutura a memória, o fluxo de memória ali, o modo como se narra, ele dialoga com aquilo que ao final a gente se depara, quer dizer, ele está ali de alguma maneira para dar sustentação àquilo que só poderia não se revelar ou se revelar a partir dessa maneira de narrar. Olha, a minha primeira resposta para isso seria não. Seria complementar isso, quer dizer, é importante que essas duas coisas que estejam ali coexistindo. Isso que as pessoas que não leram vão descobrir e essa maneira de narrar, a maneira de narrar, a obliquidade, ser oblíquo e não ser direto, é importante nesse sentido, mas não é determinante. Assim, eu diria sem querer desencantar, de maneira nenhuma desencantar o Rosa, mas o Rosa, ele está dentro de uma constelação de narradores, autores narradores, que estão manejando, manipulando esse tipo de construção narrativa. É, esse tipo de construção narrativa. Então, tem outros autores que fazem parte desse panteão, digamos assim, do século XX, que cada um a seu modo está lidando com essa maneira de narrar, com esse modo de narrar, que é o modo fragmentário, que é o modo, esse fluxo, que é um fluxo que é cambiante, que é oblíquo. Quer dizer, essa maneira de narrar, em suma, ela, a meu ver, não se justifica em função da história, do enredo que se está narrando. É, eles se complementam e se acomodam de maneira maravilhosa. Mas se o Rosa escrevesse sobre uma outra história, é, acho que ele também utilizaria esse mesmo ferramental, digamos assim, narrativo, que em alguma medida tem a ver com uma singularidade, mas em muitos aspectos tem a ver com várias ferramentas que estão disponíveis no seu tempo. Que a gente poderia ler desde o James Joyce a Virginia Woolf e em vários outros autores que se mesclam com alguma coisa que já acontecia no Brasil no seu tempo. A própria Clarice, que em 42 já tinha escrito Perto do Coração Selvagem, enfim. Então, não sei se eu te respondi, mas eu iria um pouco por essa linha, assim, pensando agora. Obrigada, Marcos. Respondeu sim. Muito bem. Mais perguntas, comentários? Não, sim. Bom, acho que a gente também tem que encerrar. E só também gostaria de lembrar que na semana que vem nós estaremos novamente aqui com a conferência da professora Verônica Lombardo sobre a personagem de Adorim, Corpo e Transgressão. E no dia 5 de maio, que é o Dia da Língua Portuguesa, a gente vai ter uma atividade um pouco mais extensa com a presença da professora Euni Elisa, que está aqui com a gente, e também da professora Mônica Meyer. Elas vão falar sobre o sertão na sua dimensão filosófica e geográfica cultural, tá? Então, continuem aí com a gente, acessem as nossas redes sociais, onde vocês vão encontrar todas as informações e também vocês podem assistir a gravação dessa conferência e de todas as conferências aonde mesmo, Rome, que elas estão? No YouTube, não é isso? Isso, No né? O YouTube. Canal, né? Isso, o IGE, o Instituto Guimarães Rosa da Sede Acadêmica, tem um canal no YouTube, então aí a gente está carregando, mas nas redes sociais a gente está linkando, então fica mais fácil o acesso. Amanhã, com certeza, também vamos publicar esse encontro. Obrigada, Rome. Bom, então é isso. Que encontro maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas e todos e todos vocês aqui. Professor Marcos, assim, foi maravilhoso. Eu estou sem palavras para me expressar nesse momento. Acho que a gente tem que seguir conversando.
Mas nós queremos agradecer imensamente pela sua presença e, enfim, pela sua generosidade em compartilhar conosco tanto conhecimento e tanta poesia também, né? O Marcos, ele tem uma fala que é muito lírica, que é muito doce, né? Sempre admirei isso muito nele. E claro, é escritor também, né, Marcos? Inclusive, só para a gente fechar aqui, nós temos ainda 2 minutos. Marcos, eu queria te perguntar, a gente está com um concurso de contos, né, inspirado no texto Grande Sertão Veredas. Que dicas você daria para as pessoas que queiram enviar aí os contos delas, ou seja, de temas, ou enfim, dicas, como escritor que você também é? E aí a gente encerra com isso, tá? Marcos, muito obrigada mais uma vez. Tá bom. Essa é a mais complexa que você viu que eu tentei correr dela hoje aqui, né? É difícil isso. É, o que assim, eu diria que tentar imitar o Guimarães Rosa é o pior caminho, né? É um caminho impossível, né? Então, o Thelonious Monk na música, o Guimarães Rosa na literatura, não dá para poder, a gente não imita, né? A gente escreve com ele, a partir dele, olhando para o mesmo lugar que ele está olhando, talvez, mas tentar imitá-lo, eu acho muito complexo, perigoso. Já teve quem tentasse e geralmente não é bem sucedido. Parece uma coisa um pouco. Porque a gente nunca chega, né? Vai ficar sempre muito distante. Então, assim, eu sugiro um movimento que é o que não fazer, não imitá-lo. É. O Primeira que coisa, não imite, né? Não Não tente. imite, cara, não tente imitar o Guimarães Rosa. Talvez seja o caso de tentar olhar para o mesmo lugar para onde está olhando. Essa poderia ser uma metodologia possível. Olhar para onde está olhando o Guimarães Rosa. Isso é uma maneira. Escrever ao lado de Guimarães Rosa no sentido de você lidar com conflitos que aparecem na obra do Guimarães Rosa. É, e, ao seu modo, de repente, propor invenções, propor. O Rosa é, sobretudo, corajoso, né? Eu tenho muita implicância com certas traduções do Guimarães Rosa. Eu trabalhei recentemente com traduções dos contos do Guimarães Rosa para o espanhol, porque eu dei um curso na Universidade Nacional da Colômbia a partir dos contos do Guimarães Rosa. Eu traduzi os contos do Machado de Assis, mas os do Guimarães Rosa eu não quis traduzi-los. Por que será? Eu não quis traduzi-los. E comecei a buscar os contos traduzidos. E uma coisa que me incomodava muito é a falta de coragem, muitas vezes, de um tradutor, que ao ler uma palavra como, uma expressão como sou homem depois deste falimento, né? É como tá o final da terceira margem do rio. Ele opta por algo que existe na língua. E o Rosa optou por criar algo que não existe na língua. Quer dizer, ter coragem, né? Aquela viver é muito perigoso, né? Quer dizer, escrever é muito perigoso nesse sentido. Quer dizer, é necessário se colocar em risco, né? Então, assim, uma sugestão que eu dou é não imite o Rosa, não tente imitar o Rosa. Por outro lado, imite algo que o Rosa faz, que arrisque, se arrisque na sintaxe, se arrisque no vocabulário, se arrisque inventando, propondo, né? E pense a linguagem nesse lugar que o Rosa pensa, né? A linguagem para o Rosa, ela precisa ser reinventada, ela é uma proposição viva, ela não é estagnada e fóssil, ela é fluxo e viva, a gente precisa disso. É, esse é um problema do nosso tempo, né? Então eu acho que é mais por esses caminhos, pensar num sentido mais conceitual e menos estritamente em tentar usar o vocabulário do Rosa ou tentar usar o personagem do Rosa. Talvez esse caminho seja o mais temerário. É, não sei se eu mais ajudei ou mais atrapalhei, mas enfim, porque realmente não é algo bem desafiador e interessante, um desafio muito interessante. Obrigado, aproveito para me despedir, né? Obrigado
pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, pela generosidade aqui da presença de vocês. A gente aqui é hoje, né? Vocês, muitos aí no Paraguai, eu aqui no Brasil. Gente aqui falando de Guimarães Rosa. Imagina nesse mundo, no Brasil, no Paraguai, em que os índices de leitura são tão baixos, em que há um desinteresse tão grande por tudo isso, e nós aqui, quase como uma espécie de uma seita rosiana, falando durante mais de 2 horas em torno do Guimarães Rosa. E é revolucionário isso, né? É um negócio revolucionário. Obrigado por me deixarem fazer parte do clubinho de vocês. Obrigada, Marcos. A gente agradece mais uma vez e ficamos por aqui. Tem mais algumas questões no chat. Eu vou fazer uma, né, copiar aqui, envio para o Marcos. Depois a gente segue conversando, porque infelizmente a gente tem que encerrar agora, tá certo? Mas esperamos vocês todos na semana que vem e a gente segue em contato, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Como é que sai aqui?